Olá, eu sou o pastor Roberto Chagas. Está começando aqui mais um programa de estudo bíblico e nós vamos dar continuidade ao estudo da carta que é colocada aqui na nossa Bíblia, em Hebreus, o livro de Hebreus. Vamos dar uma lida aqui a partir do capítulo de número 8 e conforme sempre eu vou falando aqui com vocês, eu vou lendo, vendo as referências que está na minha Bíblia, que é uma Bíblia de pastor, e trazendo os comentários desse estudo maravilhoso. Mas antes, porém, fique aí com a vinheta do programa de estudo bíblico e eu já volto. Vamos lá então ao nosso estudo no livro de Hebreus. O título da minha Bíblia diz assim: O antigo pacto era um símbolo transitório e Cristo mediador de um pacto melhor e eterno. Então nós estamos falando aqui de uma passagem antes de Cristo e uma depois dele. Vamos compreender. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus e destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que está também tivesse alguma coisa que oferecer. Vamos dar uma parada aqui, já no versículo de número 3, e compreender por que nesse livro de Hebreus, Cristo é chamado de sacerdote. Depois de ter Cristo tomado sobre si o castigo pelos nossos pecados e dado sua vida por nós como sacrifício, ele entrou no céu, onde ora ministra, na presença de Deus a nosso favor. Isto é, favor dos crentes. O ministério de Jesus como sacerdote abrange 6 áreas. Cristo no Calvário foi tanto sacerdote como o próprio sacrifício. Ele ofereceu-se a si mesmo por todo o mundo, como sacrifício perfeito pelo pecado, ao derramar o seu sangue e morrer em lugar do pecado. Então vamos dar uma parada aqui para compreender já essa primeira síntese, falando sobre Jesus como sumo sacerdote, ele como uma ovelha que foi sacrificada ali por todos nós. Jesus, ele deixou, como já falamos, o seu lado celestial, onde ali ele, como Deus Filho, poderia ter permanecido sem se importar com o que acontecia aqui na terra. Mas ao olhar para a criação do Pai e ver tudo aquilo que Deus havia feito, Jesus toma uma posição que, acredito eu, que surpreende a todos os anjos, a todos os arcanjos, mas não surpreende Deus, devido a ele reconhecer todo o amor que Deus tem por nós. Ele diz a seu Pai, ao nosso grandioso Criador, nosso Deus Todo-Poderoso, que virá para a terra em forma humana, para que nós possamos ser salvos. Olha que maravilha, olha que sacrifício. Olha que sacrifício. Não é coisa pouca o que Jesus fez. Tanto não é pouco que Satanás, até hoje, e não vai vencer essa luta. Ele não vai vencer. Até hoje ele não venceu, não vencerá e já é um perdedor. Pelo amor que Cristo obteve por tudo aquilo que Deus criou por nós. Porque sair de uma ordem celestial, sair do trono, sair do céu e fazer o que Jesus fez, nós não faríamos de forma alguma. Nós não temos essa capacidade de fazer o que Jesus fez. Porque nós somos carne. E sendo carne, nós não temos essa condição. Teríamos que estar acima de Jesus. E isso ninguém está. Vamos ver o número 2. Jesus é o mediador do novo e melhor concerto,
a fim de que os chamados recebam a promessa da herança eterna e que, com confiança, tenham acesso contínuo a Deus. Vejamos sempre a oração do nosso sumo sacerdote, que foi Jesus Cristo, nas passagens da Bíblia. Então, você que estuda a Bíblia, você que tem sempre ali buscado conhecimento a mais nas passagens, você percebe que antes de Jesus, as formas dos líderes que aparecem aqui, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros, a forma deles buscarem em oração a presença de Deus era de uma forma. Já Jesus, ele busca de outra forma. Vamos colocar aqui 2 exemplos aqui para que você compreenda. Moisés, ao subir ao Monte Sinai, ele fica falando com Deus e orando durante 40 dias e 40 noites. É o único que nós vemos aqui que é citado dessa forma. E Jesus, ele passava todos os tempos orando e falando com Deus. Todas as passagens bíblicas você vai ler que Jesus, ele sempre se separa dos apóstolos para ir orar e ter um particular com Deus. E não é 1 hora, 2 horas, como nós estamos habituados a fazer. Pelo contrário, ele passava a noite. Jesus chegou a orar tanto que derramou lágrimas de sangue. Você compreende isso? Você entende esse ponto? Vamos seguir aqui. Número 3. Ele está no céu, na presença de Deus, a fim de outorgar a graça divina sobre nós, os que cremos. Porque essa graça da qual ele nos é mediador, ele nos regenera e derrama sobre nós o Espírito Santo. Aqui não precisa explicar muito. É só ver o que Jó passou. Jó tinha de tudo. Satanás vai e coloca suas mãos em todo o processo abençoado ali por Deus na vida de Jó. Família, gado, netos, filhos, tudo. Ele só não toca na esposa. Ele deixa a mulher de Jó. E Deus faz o quê? Pela graça de Deus e o amor de Jó e confiança ao Criador, dá a ele 100 vezes mais. Compreendeu aqui o que é a graça? Vamos no número 4. Jesus age como mediador entre Deus e todos que transgridem a lei de Deus e buscam o perdão e a reconciliação. Quando Jesus vem até a terra, ele deixa bem claro que tudo que nós pedirmos a ele irá interceder por nós com Deus. Então, nossas orações, elas têm que ser voltadas, depois desse processo de Jesus estar aqui, a Jesus e depois a Deus, por intermédio dele. Mas ainda assim, nós ainda hoje, continuamos orando diretamente pedindo para Deus. Mas é Jesus que está ali para interceder. É Ele que é nosso intermediador, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E nós seremos perdoados a partir do momento que buscarmos a face de Jesus e a de Deus. Tudo isso completada quando você recebe o Espírito Santo. Número 5. Jesus exerce seu sacerdócio de modo permanente, compadecendo-se dos crentes em suas tentações e ajudando-os nas suas necessidades. Você sabe o que é uma responsabilidade de um sacerdote? É só começar a ler a Bíblia desde o início, onde passa ali Melquisedeque, onde Moisés, ele pode não ser reconhecido como sacerdote, porque o irmão dele foi levantado como sumo sacerdote, mas ele foi sim um sacerdote espiritual na vida de todos, porque o sacerdote ele está para orientar, ele está para mostrar o caminho certo e o errado.
Ele está para fazer com que você busque o perdão de Deus. Hoje, esse sacerdote são os pastores. Eu sou pastor. Então, somos nós que orientamos as pessoas hoje a buscar o perdão por intermédio de Cristo para não cometer mais erros. Olha aquela prostituta. Jesus diz para ela, vai e não peque mais. E é o que nós falamos. Vai e não peque mais. Número 6. Jesus vive para sempre, a fim de interceder continuamente no céu por todos aqueles que, pela fé, por ele se achegam a Deus. Ele efetuará, por fim, a salvação plena do crente. Você só será salvo se reconhecer que Jesus é o seu único Salvador. É muito básico isso. É muito simples. Vamos dar continuidade aqui, a partir do versículo de número 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés, divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha fazendo tudo conforme o modelo que no monte se tem mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Vamos parar aqui no 7, para você compreender. Quando Jesus veio, muitos acharam que Moisés era Jesus e Jesus não fosse Jesus. Muitos. Ainda hoje há uma determinada parte de seres humanos, principalmente no Oriente Médio, que não reconhecem Jesus como Filho de Deus, mas reconhecem Moisés como Salvador. Reconhecem Moisés. E a Bíblia diz bem claro isso, que não possamos de forma alguma colocar ali o segundo, que é Jesus, em segundo lugar, porque Jesus é o primeiro. Jesus é o único. Moisés é Moisés. Moisés é Moisés. Quando você compreender os motivos que levaram a Deus batalhar com Satanás para a posse do corpo de Moisés, você vai compreender o que eu estou dizendo. Porque a ideia de Satanás era confundir o pensamento do ser humano. Ele queria o corpo de Moisés para o quê? Para envergonhar Moisés perante a toda a sociedade. Olha o que Satanás iria fazer com o corpo de Moisés. Iria pendurar Moisés em uma estrada ali daquela época, que era um caminho onde se passava muita gente, colocar ele pendurado, provavelmente numa cruz de cabeça para baixo. Aí todo mundo que passasse iria dizer, mas esse daí não era o líder que tirou o povo do Egito, que atravessou o pessoal do deserto? Por que ele está ali expondo o corpo dele de cabeça para baixo, pendurado numa cruz? Ele é um pecador, não é líder coisa nenhuma. Você compreendeu mais ou menos? É por aí, é só uma pequena parte de uma explicação aqui, rápida, para você compreender os motivos da briga pelo corpo de Moisés. Vamos aqui para o número 8. Porque, repreendendo-os, lhe disse, eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto. Preste atenção no que está acontecendo ali em Israel. Deus está deixando bem claro que ele vai cuidar da casa de Israel. Deus está deixando bem claro que ele vai proteger a casa de Israel. Deus está deixando bem claro que a casa de Israel, o povo de Israel, será abençoado. Você já entendeu por que Israel está sendo bombardeado? Entendeu? Vamos seguir aqui no número 9. Não segundo um concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor.
porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Acabei de falar isso para você aqui. Por que Israel está sendo bombardeado? E vai ser mais. Muitos países vão se juntar contra Israel. Muitos países. Mas ela está protegida por Deus. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e dos seus pecados e de suas prevaricações. Não me lembrarei mais. Dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ó, você viu aí por que Jesus veio? Você compreendeu o porquê Jesus veio? Há um novo concerto entre essa aliança de Deus com a aliança com o povo escolhido de Israel. Então, tudo aquilo de errado que eles cometeram, Deus esquece. Deus perdoa. E ele faz um novo concerto para cuidar e proteger deste povo. Está compreendendo aí? Não é difícil entendermos essas questões que estão acontecendo neste momento, da guerra que está sendo travada de Israel, não somente com o povo ali do Irã, mas outros povos que virão. Não é difícil compreender, é bíblico. É bíblico. Vamos dar uma parada aqui para que você possa entrar no segundo bloco, compreendendo um pouco mais sobre Hebreus, esse livro maravilhoso. Fique aí com os nossos cooperadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9. Telefone 41 98445 3353 ou 41 3223 1887. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba. Pois bem, voltei então para o nosso estudo. Vamos continuar aqui no livro de Hebreus. Agora a partir do capítulo de número 9, nesse segundo bloco, que diz assim: os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em seu redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda a caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Vamos dar uma parada aqui nesse número 8 e lermos as referências
para compreender tudo o que está acontecendo aqui nesse capítulo de número 9. Ao expor a maneira de como o novo concerto é muito superior ao velho, ou no caso ao primeiro, o escritor dos Hebreus analisa os aspectos principais da adoração e do sacrifício da religião de Israel. Então, o que nós estamos vendo aqui é que esse antigo e esse novo concerto, que é relacionado aqui em Hebreus, ele descreve uma série de aspectos de tais como seriam os cultos naquela época, como seriam as leis, os rituais de sacrifício, uns detalhes longínquos para termos esta explicação. E devemos entender que todo o serviço do sumo sacerdote daquela época era totalmente diferente daquilo que Cristo fazia quando ele é chamado de sumo sacerdote. Porque, ao demonstrar esses aspectos desse concerto, nós vemos que Cristo estabeleceu um novo concerto. Ou seja, tudo que era feito ali, naquela época, já não se faz mais nos tempos de hoje. Então, nós tínhamos ali, como o maior exemplo, o sacrifício das ovelhas, o oferecimento ali dessas ovelhas sem máculas, sem defeitos, que eram feito ali esse sacrifício. Hoje, nas igrejas, não se obtém esse tipo de sacrifício. As ofertas das primícias que eram levadas até eles, de uma forma que eram colocadas principalmente com aquilo que se plantava ou que se tirava da terra, que é o chamado produtos da terra, e os próprios animais. Nada disso hoje é feito. Hoje, todo esse tipo de oferta para dentro da casa de Deus, ou seja, as igrejas, ela é feita de outras formas. As principais são o dízimo, as ofertas, sempre dado com alegria, e também muitas doações, onde algumas pessoas podem doar cadeira, podem doar tinta para pintar igrejas, podem doar ali bancos, podem doar instrumentos, podem doar caixas de som, podem doar o seu trabalho braçal para estar construindo igrejas ou outras coisas relacionadas à igreja. Então nós temos uma infinidade de coisas que houve esta mudança. E Jesus instituiu esse novo concerto já dentro desse propósito, que ele não é para ser comparado aos outros. Não é para ser comparado. Então, o que nós estamos aí vendo nessas questões do novo concerto seria mais ou menos isso. Tem muita coisa para ser falado, mas não dá para ser dito agora neste momento. Vamos ler aqui mais uma referência que fala a Arca do Concerto. A Arca do Concerto era uma caixa sagrada contendo um vaso de maná, que é a lembrança da provisão de Deus, a vara de Arão, que floresce de modo sobrenatural, que é a lembrança dos atos poderosos de Deus, e as 2 tábuas de pedra, nas quais constavam os 10 mandamentos, que é a lembrança da importância da lei como padrão de santidade que Deus requeria do seu povo. A cobertura da arca era uma placa de ouro chamada propiciatório, o qual falava da misericórdia redentora de Deus mediante o sangue derramado. Então nós vemos aqui uma boa descrição da arca e dos seus conteúdos ali dentro. O propiciatório, no dia da expiação, tanto o sangue do touro, como fazia expiação pelo sumo sacerdote e a sua família, quanto o sangue do bode, que servia de oferta pelo pecado da nação, era esparzido sobre o propiciatório diante de Deus. O propiciatório terrestre é uma figura do tipo do trono da graça no céu, do qual os crentes se aproximam mediante o sangue de Cristo,
a fim de receberem a sua graça e a sua ajuda. Então, o que acontece com o sangue daquela época? Ele era pegado ali o sangue do touro, o sangue da ovelha, e era derramado em cima de todo o propiciatório ali. É claro que depois era feita uma limpeza, para que esse sangue não ficasse ali e desse aquela má impressão, né, bem característica de um sangue coagulado. Tudo isso era feito dessa forma. O número 7, a referência diz assim: no segundo compartimento do tabernáculo estava o santuário inferior, chamado Santo dos Santos. Era rigorosamente proibido de entrar no Santo do Santo mais que uma vez por ano. O Espírito Santo ensinava que, sob o antigo concerto, o acesso livre à presença de Deus ainda não estava franqueado, porque estreita era a comunhão com Ele, e só poderia existir somente depois dele. A consciência da pessoa ter sido purificada com perfeição. Esta purificação foi obtida quando Cristo morreu como sacrifício eterno pelo pecado. Aqui você já entende o porquê que o sacerdote tinha na sua vestimenta aquele tipo de um sininho que balançava e fazia barulho. Porque se ele entra ali debaixo de algum erro, debaixo de algum pecado, ele era fulminado na hora, como foi ali os filhos de Arão, que foram acender ali os candelabros debaixo de pecado, acenderam um fogo sinistro. O que acontece ali? A pessoa, para entrar, ou seja, vamos dar um exemplo nos tempos de hoje. Para subir no altar, aqui onde eu estou gravando, eu estou dentro da igreja neste momento, para subir no altar aqui e fazer tudo o que nós fazemos de levar a palavra, tem que ser debaixo de um sacrifício. E qual é esse sacrifício? Nos tempos de hoje é o jejum, a oração, a leitura da palavra, a vida em comunhão com Deus, a fidelidade, tudo isso e mais coisas agloba para você subir no altar e levar a palavra atrás do púlpito e essa palavra ser o quê? Vinda de Deus. Porque você sabe muito bem que aquele que fala que o altar é sagrado e sobe nele para levar a palavra em pecado, não é um profeta. Não é um profeta de Deus. É um falso profeta. Vamos seguir a partir do versículo 7, que nós acabamos de ler. Vamos aqui no número 8. Dando nisso a entender, o Espírito Santo, que ainda caminha no santuário, não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quando a consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias ablações e justificações da carne, impostas até ao templo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no tabernáculo, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificavam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Vamos parar aqui, nesse número 14. Vamos dar uma lida na referência aqui. Vamos dar uma conferida em tudo isso. O sangue de Jesus Cristo é o ponto principal do conceito de redenção no Novo Testamento. Cristo, ao morrer na cruz, deu seu sangue inocente a fim de remover nossos pecados e nos reconciliar
com Deus. Pelo seu sangue, Cristo efetuou as seguintes coisas: o perdão dos pecados de todos aqueles que se arrependem e creem, o resgate dos crentes do poder de Satanás e dos poderes malignos, a justificação de todos que neles creem, a purificação da consciência do crente, a fim de que esse possa servir a Deus sem culpa e com toda certeza, a santificação do povo de Deus, a abertura do caminho para o crente chegar diretamente diante de Deus, por meio de Cristo, para obter a graça, misericórdia, ajuda e salvação, a garantia de todas as promessas do novo concerto, a contínua aplicação do poder reconciliador e purificador do sangue de Cristo no crente, à medida que ele se aproxima de Deus por meio de Cristo. Né? Você vê quantas coisas é falado aqui somente pelo sangue de Cristo? Quantas coisas se revelam quando nós falamos sobre Cristo ter sido pregado na cruz e seu sangue ter sido derramado por nós? Porque a importância que é esse ato que aconteceu de Cristo nos comprar por um valor inigualável com o seu sangue, onde foi derramado na cruz. Olha quantas coisas engloba tudo isso, onde a maior de todas para nós é a nossa salvação, por intermédio desse ato do nosso querido amigo e Deus, porque Ele é nosso advogado fiel, Ele é nosso amigo, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a importância desse ato, a importância desse ato de Cristo é incomparável. Por esse motivo é que Satanás ele se revolta tanto conosco, por aceitarmos Cristo em nossa vida, por pregarmos a palavra dele, por você aceitar Cristo e permitir que ele te direcione em tudo, por você acreditar que Cristo realmente esteve aqui, por você confiar na ceia que você toma todo mês, que é uma proteção, que é um escudo celestial. Olha quanta coisa está envolvida. Eu poderia ir falando aqui, enumerando uma atrás da outra. A gente ia parar só nisso aqui hoje. Mas nós temos mais coisas para estudar aqui. Temos mais coisas para ver. Então vamos continuar. A partir do número 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos. Isto é, na sua criação. Então vamos continuar aqui a partir do número 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa de herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Vamos dar uma parada aqui para você compreender essa parte. Hoje nós temos, entre as classes média e alta, onde o líder da casa, ele faz um testamento em vida para que tudo que ele tenha seja dado aos seus que ficaram, ou alguns conhecidos que têm mais próximo dele, uma parte da herança que ele conquistou. E Cristo está falando sobre essa questão. O testador, que é Cristo, ele fez com que o seu sangue derramado na cruz seja ali, esse testador, que é Cristo, seja ele, todo ele referente a nós. Se compreendeu? Se fôssemos ler o testamento de Cristo, ali ele diria assim: todos os que creem em mim serão salvos pelo meu sangue que foi derramado na cruz. Só isso. Só isso. Vamos continuar aqui no número 16, versículo 16. Vamos continuar. Porque onde há testamento necessário é que intervém a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte,
Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Acabei de falar isso aqui, né? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isopo. E aperferiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do Novo Testamento, de que Deus vos tem mandado. Vamos parar aqui no número 20. Vamos dar uma parada aqui no número 20, porque nós vamos voltar depois para explicar um pouco mais sobre essa questão. Está terminando o nosso segundo bloco. Fica aí com os nossos cooperadores e eu já volto. Ótica Condor, a melhor ótica de Curitiba. Rua Emiliano Perneta 288. Shopping Green Tower, loja 9. Telefone 041 9844 53353 ou 41 3223 1887. Voltei então, vamos continuar o nosso estudo do livro de Hebreus a partir do versículo de número 21. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entrava no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado, morreu uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Vamos dar uma parada aqui e dar uma lida nessa referência do 28. Sobre o antigo concerto, os israelitas ficavam em intensa expectativa para ver se o sumo sacerdote que apareceria depois de entrar no santuário, para fazer a expiação. Da mesma forma, os crentes, sabendo que seu sumo sacerdote entrou no santuário celestial como seu advogado, aguardam com ardente esperança o seu reaparecimento, trazendo uma salvação plena e completa. Então, eu falei essa questão aqui no estudo ali anterior, no nosso estudo de número 2, no capítulo de número 2. Quando o sumo sacerdote daquela época entrava no tabernáculo, a sua vestimenta, a sua indumentária, ela tinha ali com ele um sininho que batia, né? Ficava ali batendo de um lado para o outro, para que mostrasse a todos que tudo que ele estava fazendo ali, e ele estava vivo. Ele era um homem de carne, e que para entrar ali era somente uma vez no ano, e se ele tivesse algum erro, ele não poderia entrar ali naquele local. Então era necessário que, ao receber todas aquelas ofertas, aquelas primícias, os touros, os bodes, tomasse todo essa ordenança no tabernáculo de matar ali esses animais, de separar ali as partes corretas que seriam colocadas ali ao sacerdote, aos levitas, né, que faziam esse trabalho, colocava ali o sangue separado, e somente o sumo sacerdote poderia entrar no local santo dos santos para fazer este trabalho espiritual em referência ao nosso grandioso Deus. Então, nesse caso, outro levita nenhum poderia entrar
dá acesso a essa parte. Nós vemos ali que os filhos de Arão, após ter ingerido muita bebida, numa época que não deveriam, então nós vemos aqui, nessa explicação, que os levitas ali, eles tinham um trabalho. Eles tinham que seguir todas as diretrizes que foi colocadas ali por Deus, passadas a Moisés, e depois transferida a Arão, a seus filhos e aos levitas, como deveriam se comportar perante a todos os sacrifícios que seriam feitos. E não poderiam cometer erros. Mas não foi isso que aconteceu ali junto com os filhos de Arão. Eles começaram a cometer uma série de erros, uma série de pecados, e ao adentrar no local que não era destinado a eles, foram fulminados. Então, naquela época, tudo isso aí, que nós estamos falando do estudo do livro de Hebreus, foi após a construção do tabernáculo, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se fôssemos olhar nos dias de hoje, como está sendo feita as coisas dentro da igreja, uma pessoa que vem e sobe no altar debaixo de erro seria fulminada. Uma pessoa que sobe no altar para trazer a palavra debaixo de pecado morreria na hora, apesar que nós temos visto algumas coisas acontecerem assim pelas redes sociais. Mas nós aqui, quando vemos, não podemos julgar o que aconteceu ali da pessoa morrer em cima do altar santo ali. Se ela estava debaixo de pecado ou se foi apenas um chamado de Deus que a sua missão foi concluída. Não podemos aqui, de forma alguma, julgar o que está acontecendo nos tempos de hoje. Mas se fôssemos assemelhar dentro do tabernáculo, naquela época, e hoje, tem muita gente que ao pisar no altar, não começaria nem a pregar a palavra. Porque muitos que estão subindo no altar, não vou generalizar, mas muita gente está em pecado. E se não estivesse, as coisas não seriam tão complicadas para eles, porque difícil tem que ser. Tem que ser difícil, uma luta todo o tempo diária, uma luta todo o tempo ali constantemente no mês a mês, mas não pode ser tão complicado na vida de algumas pessoas, que não conseguem resolver seus problemas sendo pregador da palavra. Pois, porque, o que é que eu estou dizendo aqui? Há pessoas que enfrentam problemas e não saem dele. O problema é constante. O problema é interminente, ele não para. E aquele que está pregando a palavra em cima... Eu sofro batalhas constantemente. Tenho problemas constantemente, mas é um problema novo a cada instante. Agora, se há um problema que está se repetindo, se há um problema que está ali corroendo um líder, é porque algo está errado. O problema não sana, o problema não passa, tem algo aí que não está bem. Você compreendeu onde eu quero chegar aqui com esse estudo? Há certas coisas que acontecem na vida de líderes porque ele não está correto com a palavra de Deus. Por esse motivo, a palavra diz que são falsos profetas. E como que você identifica o falso profeta? Dessa forma. Quando você olha ali para o seu líder e fala, nossa, ele está sempre inventando o mesmo problema, não passa. Que homem de Deus é esse? Hã? Tem coisas que têm que ser resolvidas. Tem coisas que têm que ser ali, resolvidas por Deus. E se você está vendo esse vídeo aí, você que é pregador da palavra e está passando por uma situação assim, se conserte. Porque você sabe o erro que você está fazendo. Você sabe o que está de errado na sua vida. Se conserte. O que está acontecendo aí na igreja? Que você está enfrentando há anos esse problema e não se resolve. É só você se consertar. Ah, você não sabe o que é? Fala com Deus.
Peça para Jesus a revelação do problema que você está enfrentando, porque você pode estar achando que é um processo normal. Não, é coisa normal, é corriqueira. E não é. E não é. E eu quero, neste momento, orar por você que está nos assistindo esse vídeo. Mas antes de começar a oração, eu peço a você, que a produção está colocando aí a nossa rede social, que você possa nos abençoar com alguma coisa. Que você possa auxiliar que esse programa se mantenha no ar. Que você possa ajudar o meu ministério. O que vai acontecer a partir deste momento que você vê aí o Pix que eu estou enviando, é que você vai ver que ele está no meu nome pessoal. A minha igreja aqui, o ministério que Deus me deu, é um ministério novo. Eu não tenho ainda os membros necessários, o número de pessoas necessárias para dar entrada dentro da parte humana, da burocracia humana, de ter ali as pessoas corretas para ter um CNPJ com o nome da igreja, para que eu possa ter uma conta bancária no nome da igreja. Então, o que vai aparecer aí é o meu pessoal. E se você tiver confiança e acreditar em Deus, coloca aí um valor que venha no seu coração para me auxiliar. Pois logo este problema também será sanado. Pois nós abrimos a igreja há pouco tempo. E tudo aqui se resolve de acordo com a vontade de Deus. As pessoas estão chegando. E para chamar essas pessoas para fazerem parte da ata e dentro da diretoria da igreja, não é só apontar com o dedo, tem que orar, tem que buscar para que essa pessoa amanhã ela não abandone e tenha que refazer toda a ata novamente, recolocar o nome da pessoa, porque é um processo que também tem custas. Então nós não podemos fazer de qualquer forma. Nos auxilie, nos ajude. E se você puder neste momento dobrar seu joelho, se você puder neste momento fechar seus olhos, estarei orando por você aí, que tem enfrentado problemas e não resolve esse problema, não sai dessa questão. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu clamo a Ti, meu Deus, ó Senhor Jesus Cristo, para interceder por nosso grandioso Criador, para que esta pessoa que está passando por este problema e não sai dele, um problema, Pai, que está se estendendo há anos. Nós não sabemos o que é, mas o Senhor sabe. Entra com providência. Se for uma causa judicial, se for uma enfermidade, se for um problema familiar no seu local de trabalho, que há anos ele está passando por uma perseguição, intercede por ele, Senhor Jesus. Vai falando com o nosso Pai glorioso, para que tudo isso seja resolvido. Pois assim como você fez na minha vida, faça na deles também. Pois cremos no seu poder, na sua resposta, porque santo tu és. Até o próximo programa de estudo bíblico, assim querendo Deus. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, loja 9. Telefone 41 98445 3353 ou 41 3223 1887. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba.